Olá a todos, eu sou o Pato, da Hazit Porto Alegre. Fui masquir 3 anos da Hazit lá de Porto Alegre e depois fui o Peilo Lamy da Hazit desde 2008 até 2015. E quando a gente pensa na ideologia e o processo de transformação, a Hazit sempre foi uma Tnuá comunitária, não? Por isso que a gente tem Keilot Mães, tanto na época era Sibra, depois passou o Centro Israelita em Porto Alegre, CIP, ARI e a NSA no Uruguai. É interessante ver como de 99, quando eu passei a ser madrer, até 2015, quando eu vim morar no Chile, a Hazit passou um processo de transformação muito interessante. O sionismo sempre foi um pilar fundamental, né? A gente sempre viu a Aliá como única forma de relação judaico-sionista e entendendo Israel como um marco nacional para que o povo judeu possa se desenvolver da melhor forma possível como coletivo, se autorrealizar e ser uma luz para as nações. Só que a gente via, de 99 até 2015, como o judaísmo na Hazit ele era fraco, né? A gente entendia que a religião não era parte do cotidiano e ficava algo muito isolado da nossa realidade. Então a gente foi desenvolvendo uma visão judaica muito mais prática. Não é à toa que a gente foi ampliando o que é a Hazit. A gente escreveu o Mahar, a gente fez o Pirkei Peilim, escrevemos um Sidur da Hazit, por entender que a Hazit tinha que se apropriar dessas práticas, reinterpretá-las, ressignificá-las, mas levar ao cotidiano. A gente entendia que tanto a vivência como o conteúdo judaico-sionista não era algo que tinha que ser longe, senão no dia a dia. E às vezes a gente fica assim, mas na Hazit Rio tinha Avdalá, na Hazit NSI, não sei o quê, mas ficava uma coisa muito da sinagoga, de quando a gente vai, e não algo desse cotidiano, não algo do prático. Então a gente começou a entender que a gente devia viver o judaísmo e viver sionismo, inclusive dentro da nossa realidade, seja agregando brachot, seja agregando várias dessas pequenas iniciativas, entendendo que nós tínhamos que sair da Hazit com as ferramentas para viver o judaísmo 24/7 em qualquer lugar. Eu me lembro de uma peulá que a gente fazia muitas vezes na Hazit Porto Alegre e depois no Shnat, desde 2007 em adiante, que é se eu te mando para uma comunidade e nessa comunidade tu vai ser o referente judaico, tu te sente capaz? E se a resposta é não, como a Hazit deve dar uma resposta a isso, a essa realidade? Então a gente se preocupou na época de escrever todo um novo Tornit Hinuchit, que em 99 era literalmente 2 páginazinhas de toda a Continental, para um mega Tornit Continental, com nomes unificados, com um hino unificado, com um símbolo, parece louco, mas não existia esse símbolo unificado. O Pemar de 99 foi um ano que a gente começou a enquadrar tudo isso e desenvolver um Tornit Hinuchit evolutivo que vai dar uma resposta a essa necessidade. E acho que a gente chegou no momento peak, ali por 2013, 2014, quando a gente inclusive fez um PEMAR, tomando um Altneuland de Herzl como a base para sonhar a Hazit de 2030. A gente fez no sítio São Luís, o Mauri Lapchik era o Rosh Hinur continental, e a gente entendia que a gente tem que sonhar qual a Hazit que a gente quer para o futuro e como a gente vai construir ela no presente, seja com práticas, seja com o envolvimento dentro do país que a gente está, e obviamente um projeto nacional em Israel. E toda vez que a Hazit se distancia da vivência judaica comunitária, das suas Keilot mães, e dentro da Hazit mesma, a gente perde a nossa própria essência, porque qualquer outras ONGs podem atuar na política nacional, podem fazer essas coisas. Agora, só a Hazit podia ter essa visão de misturar o local com o nacional sionista. Um beijo. Tchau.